Miran avisa Rayhan que vai encontrar Firat, fingindo que é porque ele está desanimado. Rayhan quer ajudá-lo a fazer as pazes com a mãe e evitar qualquer confronto naquela casa. Azizê vai falar com Sultan e a encontra terminando de arrumar as malas para ir embora com Gonu. Azizê pergunta se ela já contou tudo para Gonu, mas Sultan preferiu fazer quando estivesse no caminho para encontrar Aslan. Azizê pensa que Gonu pode se negar a ir embora, mas Sultan garante que a filha quer deixar tudo para trás e não vai se negar quando souber que o irmão está vivo. Azizê revela que ontem sequestrou Aslan e o prendeu em uma casa afastada, pois sabe que ele não desistiu de Rayhan, apesar de ter confirmado que ia embora com a mãe e a irmã. Azizê ordena que Sultan nem tente tirar Aslan do cativeiro enquanto ela não mandar, senão ela mesma vai fazer o filho ir atrás da morte confrontando Miran. Firat e Miran cavam a cova e descobrem que sequer mexeram na terra para enterrar algum caixão, já que não há nada ali dentro. Miran deduz que isso significa que o irmão de Gonu não deve ter morrido, então revela para Firat que sua suspeita é de que Aslan é o filho de Sultan. Firat fica passado com essa revelação. Miran relembra quando Rayhan foi libertada do sequestro, e depois que se acalmou, resolveu lhe mostrar o primeiro bilhete que veio no bolso dela. Então ele encontrou os rascunhos de bilhete jogados na casa de Aslan e descobriu que a letra era a mesma. Por fim, Gonu lhe contou o que Azizê prometeu que faria em troca do divórcio, então ele ligou os pontos de acordo com tudo que os bilhetes diziam. Firat não entende como Miran concluiu que Aslan é o irmão de Gonu. Miran conta o que viu ontem e percebeu que Azizê finge que odeia Aslan por ter salvado a vida de Azar, e por isso pediu para Firat procurar nos registros para ver quando o filho de Sultan morreu. Firat não entende por que Aslan não se revelou logo que chegou. Miran conta que ele deseja se vingar de Azizê, mas além disso virou seu inimigo porque tem interesse em Rayhan. Rayhan chama algum segurança para ajudá-la a carregar umas coisas pesadas do quarto. Azizê fica de olho na moça e se desagrada, lembrando quando Sultan também tentava dar ordens na casa. Azizê sai do quarto para questionar o que Rayhan está se atrevendo a fazer numa casa que não é dela sem pedir permissão. Rayhan alega que o quarto é dela e pode tirar o que quiser se não gostar, deixando a velha coroca com as palavras na boca. Rayhan avisa ao segurança para chamá-la quando suas encomendas chegarem, depois diz a Azizê que pretende colocar plantas naquele terraço sem graça e ainda dar um jeito na cozinha. Azizê fica incrédula com a insolente achando que está na casa da mãe Joana, mas Rayhan retruca que é a nova senhora Aslan da casa e vai fazer o que bem quiser, respaldada pelo marido. Azizê não admite ser tratada como se estivesse morta, mas Rayhan considera que ela já está, pois não tem mais poder nenhum sobre ela e Miran, e agora é uma alma penada que vive de assustar os desavisados. Azizê fica sem palavras com a coragem para esse enfrentamento tão audacioso. Mais tarde, Aslan se atormenta relembrando tudo que já disseram para ele desistir de seus objetivos. Aslan quebra um espelho e jura que vai ser amado por todo mundo, principalmente por Rayhan. Miran e Firat chegam na casa de Aslan, mas não tem ninguém. Miran arromba a porta e manda Firat ajudá-lo a procurar alguma pista sobre Aslan. Miran vasculha a escrivaninha do escritório e encontra algumas coisas, entre elas a escritura de uma casa, mas acaba ignorando por pensar que não significa nada. Miran vê o controle remoto e aperta para ver o que ele liga, então o compartimento secreto da estante se abre. Miran se choca ao ver um retrato de Rayhan na parede, e abaixo dele uma frase enorme que diz: "Você vai cair pelas minhas mãos, vovó Azizê." Miran fecha a estante quando escuta Mahfouz chegando. Mahfouz se revolta com a invasão e manda a dupla embora. Miran pergunta onde Aslan se enfiou, então Mahfouz mente que ele foi embora da Turquia. Miran acha graça porque viu o passaporte no escritório, mas não diz nada e dá uma cabeçada em Mahfouz em represália. Firat manda o empregado deixar a porta aberta logo em vez de usar uma fechadura tão vagabunda. Mahfouz se recompõe da humilhação e entra no escritório de Aslan, então vê o pequeno controle no chão. Mahfouz descobre o que ele liga e encontra a mensagem maluca de Aslan, então imagina que Miran viu isso antes de sair. Mahfouz liga para Asiye e conta o que acabou de acontecer. Asiye pede que ele encontre logo Aslan antes de Miran, além de avisar a Sultan que ele sumiu. Mahfouz pergunta onde a mãe e a irmã dele estão, já que eles tinham ficado de partirem juntos amanhã. Asiye conta que elas estão no mesmo lugar de sempre,
Então Mafui sai de casa novamente. Miran sai da esconderijo depois de ouvir a conversa e pensa naquela escritura que viu. Miran reclama para Firat sobre Sultan ter escondido que sabia que o filho está vivo. Agora Aslan deve ter fugido de Azizê ou ela deu um jeito nele depois de descobrir a verdade. Miran vai procurar na casa que viu que Aslan comprou, enquanto Firat se encarrega de pesquisar se ele comprou alguma passagem para viajar. O guarda faz um curativo em Aslan e manda ele parar de dar chilique antes de trancá-lo de novo. Miran chega na propriedade e chama por Aslan. O bigodudo vai dar uma olhada em quem chegou. Miran dá um tiro na fechadura e entra. O homem deixa outros dois entrarem, dizendo que vieram ver Aslan a mando de Azizê. Miran vê vários móveis embalados dentro da casa e percorre todo o local para ver se ele está escondido, mas realmente não há ninguém. Miran se lembra de quando Firat atendeu a ligação para resolver sobre a compra de uma casa que Azizê pediu, mas se recusou a trabalhar, então deduz onde pode encontrar Aslan. Mais tarde, Sultan se prepara para ir embora, mas antes expressa todo seu ódio por Azizê ter lhe separado de seu filho, e só não a matou para ela viver atormentada com a sensação de ter perdido os únicos dois que teve. Azizê não admite que ela se compare, até porque nunca perdeu Aslan de verdade e agora vai tê-lo de volta. Miran surge em casa com Firat e vê que a tia está saindo com a mala. Sultan conta que vai morar com Gonu, mas Miran acha que não será necessário porque a trouxe com ele. Gonu entra sinalizando que não quer papo com a mãe. Miran conta que trouxe outra pessoa consigo, revelando que já sabe que Aslan é o filho perdido de Sultan. Aslan entra e cumprimenta a vovó carcereira. Miran desafia Sultan e Azizê a se explicarem logo, enquanto Gonu reclama com a mãe ao fundo por ter lhe escondido a verdade todo esse tempo. Azizê encara Miran e reflete que mais uma vez ele desvendou um mistério. Aslan e Sultan juram que iam contar na hora certa, mas Gonu já se considera feita de idiota mais uma vez. Miran reflete que a avó fez um verdadeiro orfanato em casa, com todos os netos sem pais. Azizê dá um basta na discussão ao fundo. Miran ressalta como Azizê é cruel por separar uma mãe de um filho por tantos anos, mas Azizê alega que a culpa não é sua. Sultan ri de nervoso com essa palhaçada. Azizê relembra quando foi conversar com o médico e ele lhe disse que Aslan não sobreviveria por mais que algumas horas depois de nascido, então o médico recebeu a informação de que uma mulher se passou por ela e pegou a criança na maternidade, e essa mulher é Fuzum, a esposa de seu cunhado. Gonu acha que é tudo mentira, mas Azizê ainda não enlouqueceu para ser capaz de arrancar o filho de uma mãe. Azizê garante que Fuzum tem ódio dela e nunca a quis como parte da família, por isso roubou Aslan para se vingar. Azizê conta que procurou Fuzum por anos, mas pensava que Aslan tinha morrido, então só queria o corpo dele para enterrar com a família, até que Fuzum apareceu depois que descobriu que Aslan era doente depois de 3 anos com ele e não o queriam mais, então entregou o menino. Azizê alega que ficou sem saída porque até ela pensava que Aslan tinha morrido até então, e não seria simples revelar isso porque estava no meio do fogo cruzado em sua vingança. Miran se revolta porque a avó escolheu colocá-lo em risco e deixar apenas Aslan em segurança para continuar com o legado Aslan Bey. Azizê faria isso 1000 vezes em nome da família, então não se arrepende de nada. Aslan pergunta se a avó não tem medo de pagar por tudo que faz. Azizê aceita ser achincalhada desde que eles trabalhem com fatos, e o fato é que Fuzum é a principal culpada. Gonu volta a reclamar com a mãe por ter escondido que Aslan estava vivo quando descobriu, e também com Aslan por ter coragem de tratá-la como uma estranha. Gonu não aceita mais Aslan como irmão e pede a Firat para levá-la embora. Aslan também quer ir, mas Sultan exige que ele fique porque vai correr risco depois que os Sadoglu souberem da verdade. Aslan não quer ficar onde Azizê estiver, até porque não se sente daquela família, então não faz sentido permanecer. Sultan sofre desconsolada. Haidar comenta com Zerá sua frustração por não conseguir encontrar nada que prove que ele é pai de Miran, pois não pode enganá-lo para ir ao hospital e fazer um teste de DNA escondido. Zerá lembra de uma coisa e menciona quando Haidar teve uma convulsão depois que recebeu aquela transfusão de sangue, pois o médico disse que uma das razões poderia ser um parentesco próximo com o doador, então isso pode provar que Miran é filho dele, já que doou o sangue. Haidar pretende ir amanhã falar com o médico para saber mais sobre essa reação sanguínea.